Queridos, recebam a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um dia para a terceira lição da nossa escola bíblica dominical, lição de número 3, denominada A Eleição e a Predestinação. Amém? A nossa revista de lições bíblica da CPAD é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Já estamos na terceira lição do segundo trimestre, amém? Eu gostaria de iniciar então essa aula com uma oração. Os irmãos que nos acompanham online, nas suas casas, gostaria que neste momento tirasse um momento de oração, para que Deus venha falar conosco nesta manhã de uma forma grandiosa, amém? Se possível, feche os olhos com Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos e te louvamos. Nós te louvamos pelo fôlego de vida que nos deste e te louvamos por mais uma oportunidade, Deus, de estar aqui para te agradecer, te exaltar, te adorar e, Senhor, e poder aprender a sua palavra mais uma vez nesta manhã. Deus, nós te pedimos, nos acompanhe nesta manhã na exposição desta lição, ó Pai, porque se o Senhor não estiver conosco, de nada nos adianta, Senhor Jesus, estar aqui falando. Mas se o Senhor estiver conosco, Senhor, nós cremos que nós iremos entender muito bem esta lição. Por isso eu te convido, ó Pai, esteja comigo aqui na igreja e com cada irmão que está na sua casa, Senhor Jesus, acompanhando esta lição. E seja onde ela chegar, ó Pai, que ela possa ser compreendida de uma forma clara. Esse é o meu pedido nesta manhã, Senhor. Amém. Queridos, nós vamos iniciar a nossa lição nesta manhã. Como de costume, meu nome é Rodrigo Azevedo. Nós congregamos aqui na igreja do Jardim Santo Inácio, Ministério São Bernardo do Campo, e estamos aqui dando andamento na Escola Bíblica Dominical. Sou professor aqui da sala Ebenezer, sou professor dos jovens também, no Lírio dos Vales, e com isso nós queremos dar andamento na lição aqui, como o Tiago já deu a introdução na primeira lição, o professor Francisco também já deu a segunda lição, e com isso eu vou dar a terceira lição aqui, o andamento desta revista que venha nos acrescentar nesta manhã, amém? Espero que com isso você possa acompanhar aí da sua casa, fazendo anotações, se possível, até perguntas que nós podemos responder nas próximas aulas, amém? A nossa lição, então, hoje, dia 19 de abril de 2020, tem como tema eleição e predestinação. O nosso texto áureo, o escritor ele escolheu Efésios capítulo de número 1, verso 4 e 5. Eu vou ler e, se possível, acompanhe também a leitura aí na sua casa. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a beneplácito da sua vontade. E a nossa verdade prática diz assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Vamos tomar base também o texto de Efésios, a leitura bíblica em classe. Se possível, abra sua Bíblia aí na sua casa, o celular, o tablet, o recurso que você estiver aí, para nos acompanhar nesta leitura. Efésios, eu vou ler o capítulo 4 ao 12. Nós já lemos o 4 e o 5, mas eu vou repetir para tomarmos base nesta manhã. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça,
que ele tornou abundante para conosco, e toda sabedoria e prudência. O 9 diz: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feito herança, havendo assim predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. E o 12, por fim, diz: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo Jesus. O objetivo, então, geral desta lição é informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinados a receber bênçãos espirituais. Iremos de uma maneira objetiva e resumida, em apenas 50 minutos, ou no máximo 1 hora, tentar resumir esta lição de uma forma clara e objetiva. Lembrando para os irmãos, este assunto que vem sendo discutido há mais de 500 anos, nós não iremos resolver em apenas 1 hora. Mas o intuito desta lição é deixar claro para os irmãos, primeiro, naquilo que as Assembleias de Deus professam através da fé, não é isso? E também tentar minar toda a heresia e todo extremismo que é dito no meio tanto calvinismo como no meio arminianismo, não é? Então, todo extremismo, ele não é válido. Então, nós vamos tentar minar isso e tentar andar em um consenso apenas, amém? Então, nós já vemos 2 palavras no nosso texto áureo, que foi aonde o escritor, o professor, o pastor que escreveu a revista, tirou as 2 palavras que é o tema da nossa lição, que é eleição e predestinação, né? Nesses 2 versículos que nós lemos no início, já tem essas 2 palavras que nós vamos tentar esticar mais essas 2 palavras no decorrer desta manhã, na aula de hoje. E também nós temos uma palavrinha, na verdade prática, e também nos versículos que nós lemos, que é beneplácito, não é? Uma palavra não muito comum, uma palavra não muito ouvida, mas é uma palavra que nós vamos aprender nesta manhã, que significa boa vontade. Então Deus, ele nos elegeu e nos predestinou de boa vontade. Então a base de tudo isso, acima de tudo, é o amor de Deus. É através do amor de Deus que ele nos alcançou, através do seu Filho Jesus Cristo, dando o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, assim nos alcançando, não é isso? Então, beneplácito nada mais é do que boa vontade. Uma palavra um pouco incomum, mas que nós vamos aprender nesta manhã. E na verdade prática, também nós vemos a palavra presciência. O que significa presciência? Não é? Nós sabemos que Deus, ele tem alguns atributos, não é isso? A onipotência, a onipresença, e também Deus tem a onisciência ou a presciência, não é? A onipresença, nós sabemos que Deus, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Somente Deus tem esse poder. Somente Deus possui esse poder de estar aqui e do outro lado do continente ao mesmo tempo, porque ele é Deus, ele é poderoso, não é? Deus é criador de todas as coisas. Então, para isso para Deus é muito fácil. Ele é onipresente. Deus também possui todo o poder. Todo o poder, ele é criador de todas as coisas, ele é poderoso. Deus, ele é todo o poder é de Deus, não é? Então ele também é onipotente. Oni significa todo, né? Onipotente quer dizer que Deus também tem um poder ilimitado, não é isso? Então oni quer dizer todo.
E também, só que nesta manhã nós vamos falar sobre a onisciência de Deus, ou a presciência de Deus. Oni, como eu já disse, quer dizer todo, e ciência quer dizer conhecimento. Então, com isso, o escritor quis dizer que Deus, ele já é ciente de todas as coisas. Para Deus, não existe presente, passado, futuro. Não, Deus, ele sabe o que vai acontecer no futuro. Deus sabe do passado, sabe do presente, sabe do dia de amanhã. Deus, ele é conhecedor de todas as coisas. Não é? Para nós só conhecemos o passado, o que nós vivemos ainda. Mas Deus não. Deus conhece tanto o passado como o presente e o futuro. Por isso ele é onisciente e existe também em Deus a presciência, não é isso? E é com esta palavrinha que nós vamos aprender nesta manhã que antes da fundação do mundo, Deus já nos salvou, Deus já tinha nos escolhido, Deus já estava preparado o seu Filho amado para morrer por nós, como está escrito em Apocalipse, que antes da fundação do mundo ele entregou o seu Filho em favor de nós, não é? Tudo isso por amor de Deus. E a base disso tudo é o amor de Deus. Amém? Na introdução aqui, no comecinho, diz: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Então, a doutrina da salvação é um tema estudado na teologia. Então, quem faz um curso de teologia tem essa doutrina na grade de estudo dele. E dentro dessa doutrina, que é chamada doutrina da salvação, é explanado vários outros assuntos, né? Existem alguns aspectos, alguns assuntos dentro dessa doutrina. Uma delas é a justificação instantânea, não é? Então nós cremos que assim que nós aceitamos a Jesus, nós já fomos justificados através da morte de Jesus Cristo no Calvário. Então todo o nosso pecado já foi levado na cruz por nosso Jesus Cristo. Então o acusador ele já não pode nos acusar mais. O acusador ele já não pode nos apontar mais, porque toda a nossa culpa Jesus Cristo já levou na cruz. Então é isso que cremos. Quando aceitamos a Jesus Cristo, a justificação instantânea. Cristo já nos justificou. Cristo é o nosso advogado, que advoga as nossas causas, não é? Então nós cremos que a justificação, dentro do tema da doutrina da salvação, nós cremos que a justificação ela é instantânea, né? Cremos também na santificação. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, tem a santificação. Só que a santificação ela não é instantânea como a justificação. A santificação ela é um processo. Então hoje nós somos mais santos do que ontem. E amanhã seremos mais santos do que hoje. Então é um processo a santificação, é uma busca, né, de aperfeiçoamento até encontrarmos com Jesus lá na glória, no céu, não é? E para isso nós devemos buscar esse processo. E para isso tem que partir de nós esse desejo, né? Com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Deus, de Jesus Cristo, nós que devemos buscar esse processo de aperfeiçoamento, não é um processo. E esse tema que estamos abordando também faz parte da doutrina da salvação, que é a eleição e a predestinação. Então, note que há vários temas, vários subtópicos no tema da doutrina da salvação, né? A justificação, a santificação e também a eleição e a predestinação que nós vamos aprender nesta manhã. Amém? Então o escritor vai nos dizer que Deus sabe de antemão quem seria predestinado a receber as bênçãos espirituais. Que bênçãos são essas que o escritor quis dizer? Então existem bênçãos espirituais e bênçãos materiais. As bênçãos materiais são bênçãos perecíveis, são bênçãos que nós recebemos aqui na terra, mas que um dia vão acabar, que não são eternas, que não são para sempre. Já as bênçãos espirituais é a salvação, é a nossa vida eterna,
é a regeneração do corpo. São bênçãos eternas, são bênçãos diferentes das bênçãos espirituais. São bênçãos que não perecem, bênçãos que não acabam. Então, esse é um dos privilégios dos salvos. Este é um dos privilégios da igreja eleita, da igreja salva, da igreja que vai morar no céu. Este é um dos privilégios, não é? Nós, então, vamos ganhar essas bênçãos através do quê? De méritos nossos? Não, através da graça de Jesus Cristo, que nós vamos falar também assim que possível. Amém? E no finalzinho da introdução aqui, no terceiro parágrafo, diz: nesta lição abordaremos o conceito bíblico e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então nós sabemos que existem vários e diferentes pensamentos a respeito deste assunto, né? O mais conhecido é o calvinismo e o arminianismo, né? São os seguidores do teólogo chamado João Calvino e os seguidores do teólogo chamado o João Carmino, né? Os arminianismo, né? Perdão, os arminianismo, né? De Armínio, isso, chamado Armínio. E então há essas duas linhas de pensamento, não é isso? Os mais conhecidos. Só que a revista, nós vamos estudar nessa manhã, é a revista da CPAD, que é das Assembleias de Deus, né? E as Assembleias de Deus, elas professam a fé e são seguidores dos pensamentos de Armínio, do teólogo Armínio, né? Então é sobre isso que nós vamos falar aqui nesta manhã, né? Então nós não vamos disputar e não vamos comprovar o contrário, não. Nós só vamos explanar o que a revista ela já nos propôs aqui nesta manhã, nada mais do que isso, né? E o tópico 1 vai dizer sobre eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão, né? Então aqui demonstra a presciência de Deus, como eu já disse na introdução, antes da fundação do mundo. Ou seja, ele já tinha planejado a nossa salvação antes mesmo da fundação do mundo, segundo Apocalipse 13:8. Vamos ler? Vamos acompanhar lá em Apocalipse 13:8, que diz assim: e adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esse cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes a fundação do mundo. Então você vai me perguntar: Rodrigo, Jesus foi morto antes da fundação do mundo? Óbvio que não, né? Mas o plano de Jesus ir para a cruz, o plano de Deus entregar Jesus em favor de nós, já é antes da fundação do mundo. Então este que é o plano da salvação, é o plano de Deus para nos salvar, para salvar a igreja eleita. Então, de antemão, Deus já tinha previsto isso, não é? E aí o primeiro subtópico diz a eleição divina. A eleição, ela traz 3 aspectos. O primeiro aspecto é que a eleição ela é cristocêntrica, ou seja, os salvos são salvos em Jesus Cristo. Então nós que somos salvos, nós somos salvos em Jesus Cristo. Nós que cremos que fomos salvos, estamos salvos em Jesus Cristo. Isso quer dizer que a salvação, em primeiro lugar, ela é cristocêntrica. Ela está centrada em Jesus Cristo, né? Ou seja, Jesus Cristo é a base da salvação. Ninguém pode se salvar sozinho. Ninguém consegue sair da morte para a vida sozinho. Ninguém. Nós já estávamos mortos no pecado, nos delitos, e através de Jesus, Ele nos resgatou. Ele que nos tirou as vendas, Ele que nos fez enxergar e nos deu uma nova vida. Foi Jesus Cristo. Só através dele que nós podemos então ressuscitar.
reviver, somente através de Jesus Cristo, não é? E o outro aspecto, segundo aspecto, é que antes da fundação do mundo já estava planejado isso para nós. Foi o que eu já disse no começo, né? Aqui, como já dissemos antes, demonstra a presciência de Deus. Essa palavrinha nós vamos usar muito durante a aula, né? A presciência, que planejou salvar o mundo antes da fundação do mundo, né? Segundo Apocalipse 13:8. E um terceiro aspecto é qual a finalidade da salvação, né? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis, não é? Essa eleição divina nos diz que Deus elegeu a igreja desde a fundação do mundo. E a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus diz que todos têm a chance de se tornar igreja, não é? Então, Deus elegeu a igreja antes da fundação do mundo. E a declaração de fé das Assembleias de Deus crê que todos podem se tornar igreja. Logo, crê que todos podem ser salvos, não é? Tomando como base João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a profissão de fé das Assembleias de Deus crê nesse sentido, que Deus elegeu a igreja e que todos podem ter a chance de se tornar igreja. Nós vamos ver como se tornar igreja, né? Daqui para frente, nós vamos aprender isso. Então, as condições da eleição. Segundo subtópico, você que tem a sua revista, nos acompanhe. Você que é da nossa igreja que ainda não tem a sua revista, nos procure, mande um contato para nós, que assim que possível nós podemos entregar a revista para você, ou então se encontrar aqui na igreja. Amém? Você que tem o desejo de ter a revista, ainda temos alguns exemplares aqui na igreja. Amém? E queridos, fica até o final, que eu tenho um aviso para você. Amém? Eu já estou pegando o jeito desse negócio de vídeo aí. Então, me acompanhe até o final, que nós temos um aviso para você nesta live aqui, neste culto online. Amém? Então, o segundo subtópico, as condições da eleição. A declaração de fé da Assembleia de Deus, como eu já disse, acredita que a salvação é para todos que aceitarem a Cristo, tomando por base de João 3,16, como eu já li para os irmãos, e 1 Timóteo 2, do 4 ao 6. Então, essa é a condição de se tornar igreja, não é? Então, Deus elegeu a igreja e todos têm a chance de se tornar igreja, mas existem algumas condições, né? A primeira delas é aceitar a Jesus. Então, a primeira condição é reconhecer Jesus Cristo como Deus e como Salvador de nossas vidas. Essa é a primeira condição, não é? E também temos como base a profissão de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, toma como base 1 Timóteo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, se possível anote. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 ao 6. Eu vou ler para os irmãos para ganhar tempo, que diz assim: quer que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Amém? Então, é óbvio que leia o contexto para que você possa entender melhor desse texto, mas uma das condições de ser salvo, e talvez a principal dela, é reconhecer Jesus Cristo, que é Deus e que veio também como homem. Então, aceitando esta condição, já é o primeiro passo para se tornar igreja. Amém? E aí, então, tem o processo de santificação, que nós vamos falar nesta manhã. E Paulo vai dizer que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, né? E que a salvação, ela não é coletiva. A salvação, ela é individual. É para cada um. Então, nós cremos que eu sou a igreja. Você que está me assistindo à igreja, né? Tanto que nós estamos cultuando aonde? Estamos cultuando em casa, né? Eu quero abrir um parêntese aqui, dizer, cultue na sua casa, tire um tempo para cultuar, né? Reúne a sua família, você que tem condições.
É claro que nem todos são evangélicos dentro de casa, mas você que tem a família toda crente, reúna na mesa, não é? Reúna na mesa, faça uma oração inicial, depois leia um texto da Bíblia Sagrada, não é? E depois explane sobre aquilo que você está falando, sobre aquilo que você leu, não é? Louve a Deus com o hino da harpa, e assim cultue em casa, fazendo orações e testemunhos. Isso é muito válido. E você que nem todos são crentes dentro de casa, procure um lugar reservado, faça uma oração, louve a Deus com o hino, amém? Porque nós cremos que a igreja somos nós somos a igreja, né? Então, fechando parênteses aqui, voltando para a lição, nós cremos que a salvação ela é individual. E existe a necessidade de cada um buscar o posicionamento individualmente. Então, isso é uma necessidade minha, uma necessidade sua particular, não é? O outro não pode fazer isso por mim, e eu também não posso fazer isso por você. Isso é uma escolha particular, individual, tá bom? Então eu tenho que se arrepender dos meus pecados. Eu não posso se arrepender dos pecados da minha esposa, e nem a esposa pode se arrepender dos meus pecados, né? Cada um se arrepende dos seus próprios pecados. Essa é a condição da salvação individual. Entretanto, esta salvação não é por mérito nosso, não é por esforço nosso, nem obras nossas. Não é porque eu fiz uma boa ação, porque eu fiz uma boa obra, porque eu pratiquei uma boa ação ao meu próximo que eu vou ser salvo. Não. A salvação ela é por graça. Não é por graça, através de Jesus Cristo que nos salvou, através da morte de Jesus Cristo. Agora, como nós podemos então identificar um salvo? Como nós podemos ou então se identificar como salvo? Primeiro, que o nosso espírito se identifica com o Espírito Santo de Deus. Isso já é maravilhoso, porque quem nunca teve dúvidas, não é? Quem nunca se pegou em dúvida, às vezes fraco, às vezes derrotado, caído, às vezes triste, com situações da vida, com as lutas diárias. Quem nunca se pegou deste jeito, não é? Mas Deus, lá no fundo do nosso coração, Ele testifica conosco e nos mostra que Ele está conosco e nos mostra que Ele faz morada no nosso coração, não é? Então nós podemos identificar isso, nós podemos sentir o Espírito Santo de Deus, nós podemos sentir Ele morando em nós, fazendo morada na nossa vida, mesmo falhando às vezes, mesmo caindo, como eu já disse, mesmo às vezes fraquejando, mesmo rastejando, mas sentimos que Deus faz morada no nosso coração. Então, uma das identificações é a testificação com o Espírito Santo. E a outra identificação, ou uma das, são as nossas obras. Porque eu disse que o crente, para ser salvo, ele não precisa fazer obras. Porque não é através de obras que nós somos salvos. Mas o crente salvo, ele pratica obras. Há uma diferença. Então, o crente que é salvo automaticamente, espontaneamente, ele pratica boas obras. Ele pratica o amor ao próximo. Ele ama o seu irmão. Ele ama o seu próximo. Ele pratica o perdão, que é o que Paulo em Efésios também vai nos ensinar, a praticar o perdão, a perdoar, não é? A perdoar mesmo se você é o ofendido, porque a lei do homem é o quê? É quem te ofendeu te pedir perdão, mas a lei de Deus é o contrário. Deus nos ensina o ofendido pedir perdão, não é isso? É o que Jesus Cristo nos ensinou na cruz. Quem foi o maior ofendido na história do mundo, da terra? Quem foi o maior ofendido? Quem foi o homem mais ofendido da história? Foi Jesus Cristo, não é?
preso injustamente, morto com a pior forma de morte que existia, ou que existiu até hoje, humilhado, despido, cuspido, não é? Mas mesmo assim, ele perdoou e se entregou em favor de nós. Então a condição e a identificação do salvo é que ele pratica boas obras e ama o próximo. E assim nós vamos identificando o salvo. E o terceiro, fique comigo. Está comigo aí? Fica comigo que nós vamos ser bem resumidos aqui na lição. O terceiro subtópico, vida santa e irrepreensível, né? Então aqui nós vemos outra condição de um salvo, que ele precisa ter a vida santa e irrepreensível. Consequentemente, Paulo nos ensina que os eleitos são santos e irrepreensíveis. Santos no grego quer dizer separado, não é? Como nós já aprendemos, ou que você que está me assistindo possa aprender agora, que santo significa separado. Separado do quê? Separado do pecado, separado do mundo. Mas você fala, mas Rodrigo, nós estamos no mundo, mas nós estamos separados das práticas más do mundo, das condutas erradas do mundo. Mas você quer dizer que vocês crentes são melhores que outras pessoas? Não, não é isso. Mas quer dizer que o santo, ele busca essa melhora. Ele não se conforma com o erro. Ele quer sair do erro, quer sair do pecado, quer sair da conduta errada, daquilo que levava antes o homem pecador a passos largos para o inferno. Agora ele quer retornar, ele quer fazer uma conversão, quer se converter ao cristianismo, quer se converter a Jesus Cristo, tirando toda a prática e deixando toda a prática do pecado. Então, o crente salvo, ele é santo, ou seja, ele é separado, né? Separado das práticas dos pecados. E irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? Não é uma pessoa perfeita, não é aquela pessoa que não tem erro nenhum. Todos que estão no mundo têm erro. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado já está pecando, né? Já está pecando. Então, todos que estão no mundo, eles sofrem por causa da queda, ou então sofrem por causa do pecado, da queda de Adão. Mas é aquela pessoa que não precisa ser repreendida, né? Você há de concordar comigo que você deve conhecer uma pessoa assim. Uma pessoa que não precisa ficar sendo repreendida toda vez. Uma pessoa que não precisa ficar sendo chamada a atenção. Sabe aquele funcionário que toda vez tem que ficar chamando a atenção por causa do horário, tem que ficar chamando a atenção por causa de uma conduta indevida, não é? Sabe aquele vizinho que dá um trabalho, que toda vez tem que ficar chamando a atenção dele, que toda vez tem que ficar repreendendo ele. E aquele crente dentro da igreja, aquele crente que toda vez tem que ser repreendido pelo pastor, que toda vez tem que ser chamado a atenção pelo seu líder, não é? Você que tem um líder, você que tem um pastor, toda vez tem que ser repreendido. Então, o crente salvo, ele não pode ter essa conduta. Ele tem que ser, como Paulo disse, santo e irrepreensível, né? Ou pelo menos caminhar para isso, ou pelo menos buscar a ser isso, buscar a ser irrepreensível, parar de dar trabalho, né? Em outras palavras, parar de dar trabalho para os outros, para o seu líder, para o pastor, para o seu chefe, para a sua esposa, para o seu esposo, parar de dar trabalho para os seus pais, né? Ou pais, parar de dar trabalho para os seus filhos, né? Nessa época que os pais querem ficar saindo para a rua e o filho que tem que ficar prendendo o pai dentro de casa, dando trabalho para os filhos, né? Então nós temos que ser irrepreensíveis. Irrepreensíveis, esse é um aspecto do salvo, né? É um dos aspectos do salvo. E o quarto subtópico vai dizer a nova vida dos eleitos. E esse eleito se torna uma nova criatura. Então nós cremos que Deus elegeu a igreja e cremos que todos podem se tornar igreja
aceitando a Jesus, se tornando uma nova criatura, né? Não é uma pessoa melhorada, não é uma pessoa recalchutada, né? Reformado, assim, né? É uma pessoa, é uma nova pessoa, é uma nova criatura. Então, quem aceita Jesus não é feito ali uns reparos nele, não é isso? Quem aceita Jesus, ele nasce de novo. Assim como Jesus explicou para Nicodemos que para ser uma nova criatura é necessário nascer de novo, ser uma nova pessoa, livre do velho homem, livre das velhas práticas do pecado. Não perfeito, como eu já disse, porque ninguém é perfeito, mas a diferença da nova criatura para a velha criatura é que a nova criatura, ela busca melhorar cada dia. Então, o pecado que eu pratiquei ontem, hoje eu já não vou pecar mais o mesmo pecado. Eu vou procurar me consertar, eu vou procurar me santificar e me separar e fugir. Se possível, fuja daquilo que te tira da presença de Deus. Amém? Então, isso que é uma conversão. Isto quer se voltar a Cristo. E aí a lição de alguns exemplos sobre a velha criatura, né? A lição ela vai nos falar desses exemplos, que é a mentira, o furto, a palavra torpe, não é? O palavrão, o que mais? O roubo, a amargura, ira. Tudo isso nos afasta de Deus. Tudo isso é práticas do velho homem, né? Mas a nova criatura não. A nova criatura, ela dá bons testemunhos. Já ouviu alguém falando? A minha vida é um livro aberto. Então, a nova criatura, ela dá bons testemunhos agora, né? Então, todos que olham para você podem ver que você nasceu de novo, né? Isso tem que ser nítido. Não pela sua forma de se vestir, não porque você anda com a Bíblia debaixo do braço, não é por causa disso, não. Bom, isso é bom, mas não é por causa disso. É porque as pessoas podem te ver quando ninguém está olhando para você, né? Quando você está sozinho, ou então quando você está em um lugar sozinho, aí sim você tem que demonstrar essa nova criatura, você tem que se demonstrar como um novo homem, uma nova mulher. Não é isso? E somente o Espírito Santo pode nos capacitar a ser essa nova criatura, a viver nesse estilo de vida. Como Gálatas 5,16 vai nos dizer: digo, porém, andais em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então nós temos que andar em espírito, não é? Porque só o Espírito Santo pode nos ajudar a ser essa nova criatura. Amém, irmãos? Então vamos para o segundo tópico, já da lição, que vai dizer sobre a predestinação para os filhos de adoção. Então, a palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade, não é? Então, está bem claro que Deus já sabe de todas as coisas por causa da sua onisciência. Então, isso nós sabemos. Nós cremos que Deus ele é onipresente, nós cremos que Deus é onipotente e também nós cremos que Deus é onisciente. E com a sua onisciência, ele já sabe de todas as coisas. Deus já sabe de tudo. Amém? Então você concorda comigo que Deus é poderoso, que Deus não é limitado igual a nós. Amém? Então vamos caminhar aos poucos, você vai conseguir entender o que eu vou dizer. Então Deus ele é onisciente. O tempo para Deus, o nosso tempo, para Deus não significa nada, não é? O tempo de Deus é totalmente diferente do nosso tempo, porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, do que aconteceu e do que vai acontecer, né? Isaías 46, versículo 9 ao 10, diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim.
que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então aqui mostra mais uma vez o plano de Deus para a salvação da humanidade. Ele anuncia o fim. Desde o princípio, Deus já anuncia o fim. Então, para Deus não existe passado, presente nem futuro, né? Deus, ele está acima do tempo. Mas para nós que somos humanos, nós sabemos somente do passado, né? Mas nós não sabemos do futuro. Por isso a necessidade de buscar a Deus constantemente, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos do dia de amanhã. Por isso a necessidade da santificação, por isso a necessidade de serem irrepreensíveis, não é? Porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. O subtópico 1 vai dizer sobre a predestinação. Acompanhe comigo na revista. No finalzinho desse primeiro subtópico vai dizer assim: por seguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daquele que diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Então esta é a declaração de fé das Assembleias de Deus. Nossa declaração de fé nos ensina que essa predestinação é conhecimento de Deus de quem será salvo. Então nós cremos que Deus é onisciente. Então ele já sabe quem vai ser salvo, obviamente. Por quê? Deus sabe de todas as coisas. Deus é conhecedor de todas as coisas. Então você há de concordar comigo de que Deus, na sua onisciência, já sabe quem será salvo e quem não será salvo. Isso é fácil de entender, não é isso? Então, se Deus já sabe de todas as coisas, é óbvio, não é? Mas nós, humanos, como eu disse, que nosso tempo é limitado, que nós não sabemos do tempo futuro, que nós somos homens limitados, nós não sabemos quem será salvo. Nós não sabemos se nós seremos salvos ou quem será salvo. É por isso que nós devemos buscar a Deus. É por isso que nós devemos pregar o Evangelho. É por isso que devemos pregar a santificação, pregar Jesus Cristo. Porque nós cremos que através da pregação de Jesus Cristo, toda a humanidade está sendo conduzida para o inferno. Mas através da pregação, Jesus tira a venda da humanidade e as converte para o céu. Através da pregação. Então é isso que nós cremos. Nós cremos que Deus já sabe de todas as coisas, sendo óbvio, mas nós não sabemos. É por isso que devemos estar constante. É por isso que devemos estar sempre alinhados com Deus, sempre buscando o céu, sempre buscando a santidade, para que nós possamos ser salvos em Cristo Jesus. Amém? Então, nós devemos somente buscar pela salvação e também pregar o Evangelho. O segundo subtópico diz filhos por adoção. E esse tópico é muito bonito, né? Paulo é o único escritor no Novo Testamento que vai falar por inúmeras vezes essa palavra de adoção, né? Somente o apóstolo Paulo, ele vai falar isso. Em Romanos 8,15, ele diz: porque não sabestes o espírito da escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai, ou clamamos Paizinho, né? Isso é um privilégio para nós, porque nós nos tornamos filhos por adoção. Nós não merecíamos, não éramos para estar salvos, mas Deus, através de Cristo Jesus, nos salvou pelo seu amor, né? Pelo seu amor, e agora nós podemos chamá-lo, agora nós podemos chamar Deus de Pai, nós podemos chamar Deus de Paizinho. Então você que talvez está me ouvindo, talvez não tenha um pai, não tenha uma mãe, não tenha alguém para chamar de pai, Deus te dá essa condição de chamá-lo de pai, porque Deus te chama de filho, Deus te tem como filho, amém? E a condição disso é simples,
é aceitar Jesus como Salvador. Essa condição, aceitando a Jesus como Salvador, você se tornará filho de Deus. Adotado, tem os mesmos. É isso que torna o evangelho lindo, né? O amor que moveu a Deus a nos adotar, entregando o seu único filho a nosso favor, né? E agora, assim como Jesus ensinou em Mateus 6, a oração tão conhecida, nós podemos chamar o Pai de Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, né? A oração do Pai Nosso que nós tão conhecemos, né? Mas quando nós fomos adotados, um monte de irmãos foi adotado junto conosco, né? E agora nós temos um monte de irmão. Então nós devemos amar os nossos irmãos, cuidar dos nossos irmãos, praticar as boas obras, não é? Para não ser tido como egoísta, não é? Aquele filho que quer o pai só para si, não. Assim como Deus nos adotou, como Paulo diz em Romanos, Deus adotou vários outros filhos, e aí constituiu a igreja, e agora nós temos outros irmãos, temos que cuidar dos nossos irmãos. É isso que é a igreja. Se um está fraco, o outro cuida de quem está fraco, para um dia, se ele porventura estiver fraco, o que esteve fraco, que agora vai estar forte, pode ajudar você, que pode estar fraco outro dia. Então isso é a conduta de irmãos. Irmãos é isso. Não é se enclausular lá na sua casinha, ficar preso e lá está tudo bem, lá eu tenho mantimentos, lá eu tenho suprimentos, lá ninguém me atinge. Mas e os nossos irmãos? Como que tem passado? Né? Então nessa quarentena, mande uma mensagem no particular para o irmão. Ei, como que você está? Como que você tem passado? Você tem que se alimentar? Como que está a sua saúde? Não é? Cuide do seu irmão, que é isso que Deus nos ensina. Amém? Caminhando aqui então. Porque Deus nos amou, nós temos que amar o nosso próximo. Né? Porque amar o nosso irmão é fácil. Agora, amar o próximo já é um pouco mais difícil. Né? Mas o mandamento de Deus é para que nós amamos o nosso próximo, né? 1 Coríntios 13, o último versículo vai dizer assim desse capítulo: agora, pois, permaneçam na fé, a esperança e o amor. Esses três, o maior deste é o amor, né? É o amor. O terceiro subtópico, os privilégios da adoção. Então, quem é adotado, como eu disse, tem os mesmos privilégios do filho legítimo, o mesmo, né? Deus, ele é um Deus de relacionamento. Nosso Deus é um Deus que gosta de se relacionar com a criatura, com o seu filho, não é? Desde a queda do homem, Deus vem procurando se aproximar do homem. E o homem sempre se afastando de Deus, e Deus se aproximando do homem, não é? E aí na revista aqui tem uma frase no meio do terceiro subtópico, do tópico 2, que diz assim: então Deus concede a redenção e a remissão de pecados, e estabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe direito de clamar, como eu li em Gálatas, Abba, Pai. Isto é direito de intimidade com o Pai. Então, ter intimidade com Deus é para poucos, porque nosso Deus é um Deus de relacionamento. Por isso Deus quer intimidade com os eleitos. Quem é íntimo de Deus, ouve coisas exclusivas de Deus. Quem é íntimo de Deus, anda no particular com Deus. Quem é íntimo com Deus, sente coisas da parte de Deus que pessoas que não são íntimas não podem sentir. Então esse é o privilégio de ser íntimo. Quem é íntimo de Deus, fala com Deus na intimidade, como o filho fala com o pai. Isso é o privilégio. Essa é a diferença do filho e da criatura. Nós antes éramos criaturas de Deus. Agora, através de aceitarmos a Jesus Cristo como Salvador, nos tornamos filhos de Deus. Então, quem é filhos, goza de privilégios de filhos, privilégios íntimos com Deus.
Amém? Então, partindo para o terceiro tópico, já o último tópico da lição, crendo que vocês estão comigo aí, segurando aí, que no finalzinho eu tenho um aviso para vocês, hein? Não saia daí. Tem o terceiro subtópico, amém? Que diz assim, a sublimidade do propósito divino na predestinação. Vamos acompanhar aí, você que tem a lição. Primeiro subtópico vai dizer predestinação e salvação. Nós não acreditamos que Deus destinou alguém ao inferno, não é? Não é isso que nós cremos. Nós não cremos que Deus destinou alguém para o inferno. Agora a Bíblia nos ensina algumas condições para ser salvo. Ela nos ensina, como eu já venho dizendo ao longo da revista, alguns passos de como ser salvo, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira, né? E eu também disse para os irmãos que para ser salvo precisa aceitar a Jesus como Salvador, reconhecer Jesus como homem e como Deus, como Filho de Deus e como Deus na Santíssima Trindade. Então essa é umas condições de ser salvo. E a Bíblia, ela vai nos dando essas receitas, ela vai nos dando esses passos de como ser salvo. Em contrapartida, eu creio que Deus não destinou ninguém para o inferno, mas Deus vai nos ensinando como ser salvo. Deus vai nos ensinando sobre a salvação, o que você precisa fazer antes de Jesus voltar. Ainda há uma chance de ser salvo. É isso que nós pregamos, né? E aprendemos também que Deus sabe de todas as coisas antes mesmo de acontecer, através da sua presciência, através da sua onisciência. Logo, em contraste de tudo isso, com o que está predestinado a ser salvo, existe aqueles que serão condenados ao inferno. Existe aqueles que irão ao inferno, né? Nós cremos e vemos na Bíblia Deus sempre chamando para ser salvo. Deus sempre alertando para a salvação. Deus sempre nos ensinando sobre aquele que crê e for batizado será salvo. Né? Palavras do Mestre. Os apóstolos sempre pregando sobre a adoção, sobre como ser filhos de Deus. E nós não vemos Deus destinando ninguém ao inferno. Mas, queridos, você há de concordar comigo também, que quem não for salvo, vai para onde? Pense comigo. Quem não está dentro da igreja, eleita por Cristo, por Deus, quem não aceitar a condição de ser igreja, está destinado a ir para onde? Então, o que nós cremos é que quem não vai para o céu, está rejeitando estar com Cristo. E de contraste com isso, está indo de passos largos para o inferno. Né? Então nós pregamos Jesus Cristo, pregamos a salvação, pregamos para aceitar a Jesus, mas quem não quer aceitar a Jesus, infelizmente está indo para o inferno, está indo para a condenação eterna. E o inferno, ele é real. Assim como o céu, ele é real, o inferno também, infelizmente, é real. E da minha parte eu creio que Deus criou o inferno para todos aqueles que não querem aceitar a Jesus, que não querem estar com Jesus, daqueles que rejeitam a Jesus. Não porque Deus quer que essas pessoas vão para o inferno, mas essas pessoas próprias não querem estar com Jesus, não querem estar com Deus. Então há um lugar preparado para elas, infelizmente. Então que o evangelho ele possa ser pregado e que as vendas possam sair dos olhos dessas pessoas e elas possam enxergar Jesus como Salvador. Você que está me vendo, você que está me assistindo, ainda há uma chance de aceitar a Jesus como Salvador e fazer parte da igreja eleita por Deus. Amém? Fazer parte desta igreja. O que eu reitero aqui nesta manhã é que nós não somos como Deus. Nós não sabemos quem irá para o céu ou quem irá para o inferno. Por isso que nós temos a obrigação de pregar o evangelho. Por isso nós temos a missão
de pregar a palavra de Deus, porque nós não sabemos quem está indo para o inferno. Nós não temos essa percepção, nós não temos essa onisciência, essa presciência, assim como Deus tem. Por isso que nós temos que pregar o evangelho, porque nós não sabemos, nós temos que alertá-los, para que através da graça de Jesus Cristo, todas essas pessoas venham ser salvas em Cristo Jesus. Amém? E o segundo subtópico e último subtópico do terceiro tópico vai dizer: a base da predestinação é o amor de Deus pela humanidade. Então Deus predestinou para que fôssemos salvos. Deus elegeu a igreja. E qual é a base de tudo isso? Por que Deus elegeu a igreja? Por que Deus predestinou para sermos salvos? Porque Deus nos ama. Porque Deus te ama. Mesmo você nas falhas e nos pecados, Deus te ama. Por isso que Ele elegeu a igreja. Por isso que você tem que fazer parte da igreja. E a igreja somos nós. Porque Deus nos ama. E a base de tudo isso é o amor de Deus. Ele nos ama. Amém? Então essa é a base da predestinação. E no final aqui da revista, o primeiro parágrafo vai dizer: aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Então esta é a base, né? É o amor de Deus. Foi através desse amor que ele nos elegeu e nos predestinou a Cristo. Nós vemos lá em 1 João 4,10, que diz: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Que amor é esse? É um amor inexplicável. Deus nos amou. Quer dizer que antes de nós amarmos a Ele, ou antes mesmo de nós o conhecermos, ou antes de conhecer o que é evangelho, eu, pela misericórdia de Deus, já nasci no evangelho. Mas e você, ou a maioria das pessoas que estão me vendo, não nasceram no evangelho? E antes de você conhecer o evangelho, antes de você conhecer quem era Jesus Cristo, só conhecia e ouvia falar de Deus, mas não o conhecia. Antes de você conhecer quem era o Espírito Santo, antes de você conhecer o que era a igreja, o que era a Bíblia, Deus já te amava. Jesus Cristo já te amava. Antes mesmo de você nascer, Jesus Cristo já te amava. Deus já nos amava. Então essa é a base da predestinação, é o amor de Deus. E para concluirmos a nossa lição, e eu vou fazer as perguntas. Para concluirmos, Deus predestinou a igreja e que todos têm condição de ser igreja, dando uma resposta positiva à pregação do evangelho. Então a conclusão desta revista, né, como eu disse para os irmãos no início, a revista da CPAD, das Assembleias de Deus, não é? Crê que Deus predestinou a igreja, elegeu a igreja. E também acredita que todos podem ser igreja. Logo, todos podem ser salvos, dando uma resposta positiva a essa salvação. Aceitando a Jesus, como Deus, como Salvador, como homem, como veio como homem também. Aceitando a deidade de Deus. Aceitando que Jesus faz parte da Santíssima Trindade, dando uma resposta positiva a isso. Então, aquele que crê e declara que Jesus Cristo é Salvador, faz parte da igreja eleita por Deus. Amém, irmãos? Deus em Cristo vos abençoe. Eu vou fazer as perguntas aqui, como os irmãos têm feito, né? O Tiago e o Francisco fizeram. E logo após eu vou dar o aviso, hein? Não saia daí. Então, para refletirmos a respeito da eleição e predestinação, responda: o que significa eleição? Então, eleição traz a ideia de escolha, né? Segunda pergunta: qual a finalidade específica da eleição? Segundo o apóstolo Paulo, a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele.
né? Santidade e ser irrepreensíveis, como eu disse, está em Efésios 1 e 4, tá? Terceira, literalmente, o que significa predestinação? Predestinação significa literalmente determinar antes, né? Então isso que é predestinação, determinar de antemão, determinar antes. O que moveu, eu falei bastante disso, a quarta pergunta. O que moveu o Pai a nos adotar? Qual é a base do Pai para nos adotar? Qual é a base da predestinação? Qual é a base dessa eleição? A base disso tudo é o amor, né? E a última pergunta, em que consiste a sublimidade dos propósitos eternos da salvação? A sublimidade dos propósitos eternos da salvação, dos propósitos eternos em prover a salvação, consiste também no amor de Deus, como nós vemos em João 3,16, 1 João 4, 10 e o 19. Amém, irmãos? Deus em Cristo vos abençoe. Eu gostaria de dar o aviso agora para os irmãos. O aviso é que hoje à noite nós teremos um culto especial online, né? Está convidado para trazer a palavra de Deus o evangelista Roberto, ali do Jardim Esmeralda, do nosso campo mesmo, né? E para você que está com saudade do Vocal Elo, o Vocal Elo estará aqui presente, louvando a Deus conosco. Não é uma boa notícia? Então compartilhe com os irmãos, mande uma mensagem no particular com os irmãos, nos grupos, no Facebook. Então compartilhe com todos os seus contatos, dizendo que hoje à noite estará dirigindo o culto o cooperador Henrique, estará pregando aqui o evangelista Roberto, ali do Jardim Esmeralda, e o Vocal Elo, com todos os nossos irmãos do vocal. Você que está com saudade aí da nossa irmã Emily, do nosso irmão Sidney, do Felipe, da Jéssica, né, da Jéssica Monteiro, da Viviane, do Juninho, da Evelyn, estará toda essa turma aqui para louvar a Deus conosco, né? Obedecendo as normas do poder público, né? Obedecendo sem aglomeração. Mas você que está com saudade dos nossos irmãos, do Vocal Elo, de uma palavra abençoada, fique conosco hoje à noite, às 18h30, terá um culto especial para os nossos irmãos, que nós estamos preparando. Amém? Deus em Cristo vos abençoe. Vamos então fazer uma oração para estar encerrando esta aula e convidar sempre Jesus para o nosso lar. Este é o desejo do nosso coração. Espero que os irmãos tenham entendido a nossa aula e quem tem os nossos contatos pode nos procurar, que estaremos esclarecendo maiores dúvidas. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos conosco. Oremos. Senhor Jesus, Pai maravilhoso, nós te agradecemos por este momento na tua presença, Deus. Te agradecemos pela tua palavra exposta, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo Senhor estar conosco nesta manhã, ter conduzido esta aula. Porque se não fosse pelo Senhor, ó Pai, nós não conseguiríamos falar aqui nesta manhã. Mas através da sua misericórdia, nós cremos que o Senhor esteve aqui e também esteve na casa de cada irmão, ó Pai. Agora eu te peço, leva-nos em paz para casa, Senhor, e abençoe os nossos irmãos que estão nos seus lares, ó Pai, dando força neste momento difícil, Senhor, de crise. Mas nós cremos que o Cristo está com os nossos irmãos nesse momento de crise. Pai, como eu disse também, abençoe o culto à noite, ó Deus, com o Vocal Elo e com o evangelista Roberto que estará pregando. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.